UFO no Plural está de volta, hoje falando sobre o processo de padronização da identidade digital dos servidores e alunos da UFO. Nosso convidado é o professor Pedro Froze, diretor do CTI. No bloco anterior, o senhor estava nos explicando que o primeiro passo é a atualização do banco de dados. Não dá para chamar todo mundo de uma vez, porque isso geraria congestionamento no serviço, dificuldade com o helpdesk. Foi definido um público específico para essa primeira etapa, professor? Sim, sim. A pergunta é muito pertinente. Nós estamos fazendo um processo que nunca foi feito antes. E nós desenvolvemos um sistema para que dê suporte a esse cadastramento e para dividir o problema de tal maneira que a gente possa apurar o recadastramento, né, o sistema, nós dividimos em duas fases. A primeira fase, nós vamos recadastrar em torno de 3.000 e-mails, que são os e-mails daquelas pessoas que são diretamente @ufo.br. Então, a primeira fase, apenas os servidores da universidade e estudantes que têm e-mail @ufo.br serão recadastrados, serão chamados ao recadastramento. E a campanha começou agora, dia 18. Exato. Ela tem um prazo, professor? Sim, Ela vai até quando? Nós estipulamos um prazo de 90 dias, então são 3 meses corridos, né, 90 dias corridos, e então a gente espera, nesses 90 dias, ter essa base de dados limpa. O objetivo é esse, é limpar essa base de dados de e-mails da Universidade Federal de Uberlândia. E nesse processo, a diretoria de comunicação da UFO tem um papel importante no sentido de divulgar essas informações e facilitar essas informações todas para esse público, né? Quem tiver dúvida é só acessar o portal da UFO, né? comunica.ufo.br. Exatamente. Qual que é o caminho, o lugar onde as pessoas precisam ir ou acessar para fazer esse recadastramento? O apoio da reitoria foi extremamente importante e o da diretoria de comunicação fulcral, porque dependendo da maneira como essa mensagem chega ao nosso público-alvo, pode gerar uma correria que é desnecessária. Todos terão um momento do recadastramento. O serviço será disponibilizado a todos. O momento da entrada nos serviços da RNP será também amplamente divulgado e não será no período de recadastramento. Ou seja, a pessoa não deve esperar que, eu me recadastrei, portanto já posso acessar o serviço. Por exemplo, o portal de periódicos da CAPES. Eu vou focar nisso, né, porque é uma demanda muito grande da nossa comunidade, que é o acesso ao portal de periódicos. A partir do momento que nós estivermos federados, nossa comunidade vai poder acessar o portal de periódicos da CAPES de qualquer lugar do mundo. Aí não vai mais ser restrito à universidade ou à Uberlândia, como acontece hoje. Então, de qualquer lugar do mundo que um servidor da UFO, uma pessoa que seja da comunidade da UFO, esteja, vai poder acessar o portal de periódicos da CAPES. Vou dar o exemplo do portal de periódicos, que é uma coisa que é bem acabada, bem concreta. Sim. Mas diversos outros serviços também vão ser comunicado. Então a diretoria de comunicação ela é fundamental nesse aspecto. Esse apoio, esse momento, ele é tão importante para o projeto quanto o projeto propriamente dito. Porque ele vai levar às pessoas o modo de funcionar desse recadastramento. Então, no primeiro momento, apenas as pessoas, os indivíduos que têm o e-mail @ufo.br serão chamados para o cadastramento. E importante, o CTI, a UFO, ela não manda e-mail pedindo para se cadastrar via e-mail. Não será assim. O lugar de recadastrar será através de um sistema que nós vamos disponibilizar na página da UFO. Então nós publicaremos como é que será esse lugar. O caminho é comunica.ufo.br. Exatamente. E lá tem assegure a sua identidade digital. Esse que é o chamamento. Clicando lá, vai abrir um link e vai ter uma espécie de formulário, é por aí, professor? Exatamente, um sistema, é um sistema que vai pedir para o usuário a identificação dele institucional, no caso a matrícula, né, por exemplo o CIAP e o CPF, porque como a nossa comunidade ela é variada,
o que todos têm em comum é o CPF. CPF. Para Então, a UFO é o CIAP, que é a matrícula. para os servidores é o CIAP, mas alunos, por exemplo, não tem CIAP. Então, será pedido o CPF e o CIAP, né? E a ideia é, através de um site seguro, nós utilizamos o mesmo nível de segurança no site da UFO que utilizam, por exemplo, as instituições bancárias. Portanto, você pode colocar seus dados no site da universidade, porque além de ser o site da nossa casa, que é a UFO, ainda por cima, nós utilizamos do que há de melhor em tecnologia de segurança da informação. Sim. Portanto, os seus dados estão seguros. Você pode colocar o seu CPF sem medo, porque ele está seguro dentro do sistema da UFO. No momento que você colocar o seu CPF e a sua identificação, o que nós vamos fazer? Nós vamos no banco de dados institucional, na base de dados institucional, puxar os seus dados que estão cadastrados. E será apresentado a você nesse momento. Então você poderá revisar todos os seus dados. Atualizar, inclusive. Alguns dados serão passíveis de atualização, por exemplo, o seu local de trabalho, o endereço residencial, será pedido os telefones de contatos, será pedido um e-mail auxiliar para fins de reconstrução no futuro, se houver perda de senha, né? Se você Daí seria um e-mail senha, pessoal, no caso. Um e-mail não pessoal, institucional. não institucional. Então, nesse momento, quando você vir os seus dados e eles estiverem de acordo com o que você julga que é o correto, então você poderá submeter o seu cadastramento. E será apresentada uma tela, né, uma página, dizendo que o seu cadastro foi submetido com sucesso e, portanto, ele está nessa base de dados em que a gente vai trabalhar nela para ser a nossa base de referência para a entrada na comunidade acadêmica federada. Ok. Professor, durante esse processo de recadastramento, o servidor, o aluno que estiver ali na tela, fornecendo essas informações, e ele tiver alguma dúvida, a estrutura de helpdesk, ele tem como tirar uma dúvida? Sim, o sistema foi desenvolvido de uma maneira que há um auxílio passo a passo para cada página, né, que o servidor estiver, para cada campo. Se ele observar à direita, vai ter uma janela em tamanho menor com explicação sobre o que ele está fazendo e como deve ser feito. Então é interessante, essa pergunta é muito pertinente, porque o nosso jeito latino de funcionar é o de ir preenchendo e dar próximo, próximo, próximo. Então é interessante que o indivíduo olhe, leia atentamente as instruções, porque isso vai guiá-lo para introduzir as informações corretas. E não há o risco dele fechar deixando faltar ali uma informação, porque esse sistema vai lembrá-lo, está faltando digitar o CEP. Absolutamente. As informações que forem mandatórias, né, obrigatórias, ele vai ter de fornecer, os campos serão identificados, a gente vai chamar atenção para isso. Sim. Campos que contêm informações que são obrigatórias serão identificados naquele momento. Então fica claramente identificado. Então é interessante, né, no finalzinho, que você leia as instruções. E agora, se de tudo as instruções ainda não forem suficientes, porque particularidades acontecem, como eu falei anteriormente, é a primeira vez que a gente faz isso. Então nós fizemos, foi 1 ano e meio de projeto para colocar os servidores, toda a infraestrutura da UFO em conformidade com o requerido pela RNP e pela comunidade internacional, porque afinal de contas essa comunidade acadêmica federada ela não se restringe só ao Brasil, a América do Norte inteira, a Europa. Então, ou seja, para colocar os servidores nos moldes do que requer a conformidade com a RNP, foi 1 ano de projeto, mas a gente provavelmente não pegou todas as particularidades. Então pode ser que nesse recadastramento, e é por isso que a gente vai no primeiro momento focar no @ufo.br, porque são 3.000. Sim. O resto é a diferença, ou seja, outros 37.000. Sim. Então a gente vai focar nesses 3.000, porque com isso a gente vai pegar pequenas particularidades. E isso é necessário por quê? Porque nós não temos uma infraestrutura no CTI de helpdesk que pudesse atender uma avalanche de chamadas. Então por isso que numa primeira fase. De qualquer forma, o momento da entrada na comunidade acadêmica federada, ou seja, na CAFES, será o mesmo para todos. Todos entrarão no mesmo momento. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. UFO no Plural vai para mais um intervalo. Continue ligado, a gente volta já já.